Programação em C, em direção múltipla, ponteiros de ponteiros. Na aula de hoje a gente vai ver o que é a direção múltipla, como declara ponteiro de ponteiro, como acessa os valores de um ponteiro de ponteiro e quais são as utilizações dessa estrutura. O que é a direção múltipla? É uma técnica que permite que um ponteiro aponte para outro ponteiro, em vez de apontar diretamente para um valor na memória. Um ponteiro é uma estrutura que aponta ou referencia diretamente uma variável. E já o ponteiro de ponteiro, ele aponta para um ponteiro que aponta para uma variável. Dessa maneira que funciona o ponteiro de ponteiro. Ele é útil em situações onde precisamos manipular dinamicamente a alocação de memória ou acessar indiretamente uma variável ou estrutura de dados. Então, em diversas funções, é comum utilizar essa estrutura, utilizar o ponteiro de ponteiro, para poder facilitar a programação e implementar funcionalidades específicas. Como exemplo, em diversos tipos de estruturas, o ponteiro de ponteiro é usado para acessar elementos de forma eficiente. A indireção múltipla é uma ferramenta muito importante que permite a manipulação eficiente de estruturas complexas como árvores, grafos e matrizes dinâmicas, manipulando seus elementos a partir das referências dos ponteiros. Declaração. Como é que declara um ponteiro de ponteiro? Como realiza essa indireção múltipla? Para declarar um ponteiro de ponteiro, assim como nos ponteiros, é utilizado o operador de referência, junto ao tipo da variável a ser apontada pelo ponteiro de ponteiro. Então, utilizo o asterisco juntamente com o tipo da variável, que nem declara um ponteiro normal. A diferença é que utilizam dois asteriscos para indicar que é ponteiro de ponteiro. Então, primeiro declarado o tipo da variável, depois utilizo o operador de referência, o asterisco, duas vezes, e depois o nome do ponteiro de ponteiro. Aqui um exemplo, aqui é uma estrutura do tipo caractere, porque a informação a ser apontada pelo ponteiro, apontado pelo ponteiro de ponteiro, é do tipo caractere, por isso que também é utilizado o tipo na frente. E o asterisco ele é utilizado para aquele operador de referência. Acessando a valores. Como é que funciona o acesso a esses valores? Utilizando o ponteiro de ponteiro. Para acessar o valor ao qual o ponteiro de ponteiro aponta, é preciso desreferenciá-lo duas vezes. A primeira desreferência, ele obtém o ponteiro para o qual o ponteiro de ponteiro está apontando. E a segunda desreferência obtém o valor ao qual esse ponteiro está apontado. Então, para exemplificar um pouco, a gente tem que uma estrutura, né, uma variável, ela é chamada de número, do tipo inteiro, seu conteúdo é 20, e aqui está o seu endereço de memória. Aqui do lado tem o código da declaração dessa estrutura, do tipo, o nome e o valor armazenado. Então, aí, por exemplo, eu crio um ponteiro, esse ponteiro é do tipo inteiro, o conteúdo dele é o endereço de memória da variável número, então ele aponta para essa variável, e ponteiro de ponteiro B, que é de tipo inteiro também, e utiliza dois asteriscos, já que ele é um ponteiro de ponteiro. Se tivesse outro ponteiro de ponteiro apontando para essa estrutura, para o ponteiro B, teria mais um asterisco, teriam três asteriscos. E o seu conteúdo é justamente o endereço de memória do ponteiro A, então ele aponta para o ponteiro A. Então essa é a relação de três estruturas, de uma variável, de um ponteiro e de um ponteiro de ponteiro. E quais são as utilizações desse ponteiro de ponteiro? Eles são frequentemente utilizados para criar matrizes dinâmicas. Uma matriz bidimensional pode ser pensada como um array de arrays, e cada array pode ser apontado por um ponteiro. Portanto, um ponteiro de ponteiros pode ser utilizado para apontar para o primeiro ponteiro do array, efetivamente criando uma matriz. Então, nesse exemplo aqui, tem um ponteiro de ponteiro, chamado de mat, que é a referência para essa matriz, e esse ponteiro de ponteiro, ele aponta justamente para um array de ponteiros. E essa array de ponteiros, cada um dos seus elementos, cada um dos seus ponteiros, aponta para outra array. Ou seja, cada elemento dessa matriz é armazenado por linhas em diversos arrays. Cada ponteiro dessa array de ponteiros aponta para um array de elementos diferente. E por fim, o ponteiro de ponteiro da matriz aponta para a array de ponteiros. Então é possível acessar e modificar cada elemento dessa array através desse ponteiro de ponteiro. Auxílio na passagem por referência. Em C, os argumentos de função são passados por valor. Isso significa que, se passarmos um ponteiro para uma função e modificarmos esse ponteiro dentro da função, a modificação não será refletida fora da função. No entanto, se passarmos o ponteiro de ponteiros para a função, podemos modificar o ponteiro original, porque em C, o valor é passado por cópia dentro da função. Então, ao finalizar essa função, qualquer alteração feita na estrutura, ela não é passada para a estrutura principal, é alterada apenas a sua cópia. Então, ao utilizar o ponteiro de ponteiro em uma função, é possível acessar diretamente o endereço de memória de um ponteiro, possibilitando a modificação da estrutura a partir da função. Também são utilizados em estruturas de dados complexas, como árvores e grafos.
Por exemplo, uma árvore binária, cada nó tem 2 ponteiros para os seus 2 filhos. Se quisermos modificar esses ponteiros, inserir ou excluir nós, precisamos de uma maneira de modificar os próprios ponteiros, não apenas os nós para os quais eles apontam. Isso é conseguido através de ponteiro de ponteiro. Por exemplo, nesse exemplo aqui de árvore mesmo, para poder realizar a modificação nessa estrutura, a partir de uma função, é utilizado o ponteiro de ponteiro, passando o valor do nó dessa árvore como referência, para poder acessar e realizar modificações em seus elementos. Vale lembrar que terá um aprofundamento mais específico, em outras aulas, para os conteúdos de árvore e de matrizes, utilizando os conceitos de ponteiro e de ponteiro de ponteiro.